Boa noite. Ao vivo, canal Dons. Quinta-feira, Teologia Espiritual, hoje com Fernando de Maria. Boa noite, Fernando. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, professor. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite. Quem está por aqui também aí de amarelo, bem aparecido, é o professor José Paulo. Hoje apareceu aí de bandeira brasileira, só porque chamamos ele de russo ontem à noite, hoje ele veio de bandeira brasileira. Você vê, né? Mil e uma facetas. Mil e uma facetas. Eu só não vi esse homem cabeludo. Ah, mas isso aí era lá em 1900 antigamente. Professor, hoje a gente vai fazer o contrário. O professor já vai dar os recados dele de antemão no começo da live e em seguida a gente continua já com o Fernando. Vai passar os recadinhos aqui, normalmente no final da live vai passar no início para a gente. Em seguida começamos a teologia espiritual com o Fernando, que hoje ele encerra as moradas, né, Fernando? Bom, na verdade eu vou tratar da noite escura hoje. Hoje é um tema interessantíssimo e necessário. A noite escura. Noite escura. Vai ser maravilhoso. Daqui a pouco. Boa noite, João Gabriel Ávila, por aqui. Boa noite, bem-vindo. Professor, tá bom. João, cerimoniário mais dedicado da Divino Mestre. Bom, Bom, vamos lá. Professor, fica à vontade para passar os seus recados. Bom, vamos lá. A galera que está acompanhando a gente aí, está vendo que todo dia, começando por ontem, né, a gente está fazendo aí, acompanhando a novena de São José lá na paróquia, lá na comunidade de São José em Poá, né, a comunidade do Diácono Robson. Então a gente vai acompanhar todos os dias a novena, mesmo agora nesses dias em que vai ter o isolamento, eu acredito que a comunidade vai continuar com as missas sendo celebradas de maneira mais fechada, né, então a gente vai buscar informação com a comunidade, mas a ideia é tentar manter o máximo das Santas Missas, né, dessa novena. Importante, sobretudo nesse momento de isolamento, em que a gente vai ficar um pouco mais retraído dentro de casa, mais fechado, né, mais trancado. Ontem eu falei com vocês, pedi, né, que fizéssemos aí a oração do Salve Rainha, e reforço esse pedido, façamos a oração do Salve Rainha todos os dias, antes de trabalhar, voltando do trabalho, no seu horário de almoço, no seu horário de lanche, não sei, mas faça a oração do Salve Rainha pelo menos uma vez por dia. Claro que a oração do Santo Terço é muito importante, mas eu sei que às vezes a gente acaba comendo oração, a gente acaba pulando bolinha do Ave Maria, faça pelo menos a oração do Salve Rainha. Temos aí a Santa Missa, né, todos os dias aqui na paróquia, às 8 da manhã, ao domingo em 4 horários, 8h30, 11, 17 e 19. A missa das 19, todo domingo, né, ela é feita na paróquia, feita a live, né, da Santa Missa pela página da paróquia e aqui também pelo canal Dom. Então, você que vai ficar mais fechado em casa agora, quer continuar acompanhando a Santa Missa, acompanha pelas redes sociais, acompanha pelo canal Dom. Como eu falei ontem, vamos tentar no domingo providenciar horários diferentes, de missas diferentes, de paróquias diferentes, de dioceses diferentes, para que a gente possa atender o máximo de pessoas possível, para que mais e mais pessoas possam encontrar com Jesus, mesmo nesses momentos em que a gente não pode estar fisicamente dentro da igreja. Hoje o Fernando vai falar sobre a noite escura com a gente, então a gente pode linkar uma coisa com a outra, né? Nesse momento em que a gente vai ficar um pouco afastado do sacramento presencial, mas a gente vai continuar junto com Jesus. Quem já recebeu a sua primeira Eucaristia, recebeu a Eucaristia para sempre. Então, nesse momento da gente fazer as comunhões espirituais, como a gente fez o ano passado, de março até quase julho, agosto, para voltar a fazer um momento de comunhão espiritual. Então, eu falo para você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo, você que vai assistir depois. Faça esses momentos de comunhão. Mas faça um momento de comunhão com a sua família. Pegue um momento do dia,
à noite, ainda mais agora que a gente vai ter que ficar trancado dentro de casa todo dia, principalmente aqui em São Paulo, a partir das 8 da noite, faça aí 10, 15 minutos de oração com a sua família, partilhe com a sua família, tenha um momento de comunhão espiritual com todos da sua casa. E continue nesse tempo clamando, pedindo, intercedendo pelos seus, intercedendo pelos meus, intercedendo por todos nós. Porque é nesse momento em que nós cristãos precisamos nos unir em oração e colocar nossa confiança mais ainda no Senhor que nos salva. Que nesses 15 dias em que aqui em São Paulo a gente está vivendo agora esse toque de recolher, a gente faça mesmo um toque de recolher para dentro de nós. Que a gente consiga fazer esse toque de recolher dentro do nosso espírito, dentro do nosso ser. E encontrar no recolhimento a presença do Senhor que está sempre junto conosco. E que nesses dias, nesse tempo em que a gente vai ficar afastado de novo da Santa Eucaristia, a gente vai ficar afastado de novo da Santa Missa, dos Santos Sacramentos, a gente consiga encontrar na presença do Senhor na Santa Missa online, na Santa Missa pela TV, e galera que está no interior, às vezes, pela Santa Missa no rádio. Que a gente consiga se encontrar junto do Senhor nesses momentos em que Deus se faz presente junto de nós. Você que pode, participe, né, das nossas lives, participe dos momentos de pregação, participe dos momentos de formação, participe. Você que não pode na live, né, no momento ao vivo, assista depois, assista no domingo, assista no sábado, ao invés de ficar assistindo no Netflix, ao invés de ficar vendo videozinho no YouTube, assista aqui no canal Dom, assista, porque não é puxando a sardinha para o nosso lado, mas nesse momento a gente precisa ter a nossa fé fortalecida. Nesse momento a gente precisa estar com os pés firmes, bem decididos, né? A gente precisa estar na presença do Senhor mais do que nunca. Então faça esse convite. Participe das lives com a gente, convide mais pessoas, compartilhe, chame aí o seu grupo de catequese, seu grupo de ministro, de coroinha, chame quanto mais gente para poder assistir, melhor. É isso aí, Rodrigo. Bacana, e lembrando que tem live todos os dias. Hoje mesmo, numa das nossas páginas, teve live o dia inteiro já na página Reprise, e aqui no canal Dons, assim que terminar a live do Fernando, já fica a noite toda, até 10 da manhã já tem live programada, e no Dons, a partir de segunda-feira, vai ter 24 horas de live, vai ser bacana, você vai acompanhar todas as lives. Vai ser 24 horas, assim que acabou a live das 10 da noite, já começa. Até o outro dia, 10 da noite, live o dia todo para você. Enquanto surgir uma pequena oportunidade ou disponibilidade minha ou do professor, estaremos ao vivo com alguém para fazer uma live para você em horários esporádicos, né? Com o Alan, com o próprio Fernando, com o Jaime, com o Soné. Estaremos aqui à disposição para, de alguma certa forma, dar algum parecer ou alguma palavra de conforto para quem está dentro de casa. Dessa vez estamos juntos. Na outra vez a gente não sei porque não fizemos isso. Mas é tudo no tempo de Deus. Obrigado, professor. Gente, vou deixar vocês com a formação do Fernando. Agora eu vou para o meu momento de comunhão com a minha família. Vou pôr meus pequenininhos para dormir, fazer o nosso momento de oração. Gente, Deus abençoe. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Agora estaremos aqui com o Fernando e o tema bacana, ó. Noite escura. Noite bacana. Escura. Vamos lá, fica à vontade, Fernando. Bom, maravilha. Nós tratamos até agora sobre muitos temas de oração, de vida espiritual, de intimidade com Deus. Porém, eu não havia tratado, eu prometi que ia tratar, né? Eu não havia tratado das noites escuras, né? Esse estudo, São João da Cruz, que expõe, né? Digamos assim, que São João da Cruz ele completa, né, a doutrina espiritual de Santa Teresa d'Ávila. Porque Santa Teresa d'Ávila, ela apresenta as moradas, as 7 moradas, porém, existem alguns momentos característicos de transição de uma morada para outra, que as noites se encaixam, né, as noites de São João da Cruz se encaixam. De um modo especial, né? As noites ativas, temos as noites ativas e noites passivas, né? As noites do espírito e as noites dos sentidos, né? Então, se for colocar numa divisão, nós teríamos 4 noites.
noite ativa dos sentidos, noite ativa do espírito, noite passiva dos sentidos e noite passiva do espírito. Essa última noite, a noite passiva do espírito, ela acontece na transição, né, das sextas para as sétimas moradas, né? Essa é um momento especialíssimo no qual Deus pega uma alma que ela já está na sexta morada, ou seja, o nível de intimidade dela com Deus é extraordinário, é grandiosíssimo, e geralmente a pessoa nas sextas moradas ela ainda está, ela não está estável no sentido de que não está tudo resolvido, né? Quando se ouve, por exemplo, os grandes milagres, os grandes sinais que as almas têm nas sextas moradas, nós vemos, por exemplo, as levitações, né? Por exemplo, quando Santa Teresa ela levitava, né? Nesses momentos em específico são característicos das sextas moradas, né? E vários outros sinais, né, que acabam se tornando visíveis também, são bem característicos das sextas moradas. Quando a pessoa entra nas sétimas moradas, fica em paz, né? Não que nas sextas moradas a pessoa não está em paz, está, né? Mas ela não foi, nas sextas moradas ainda, não foi transformada em Jesus, né? Pela graça. Então, estou falando aqui da noite passiva do Espírito, ou seja, é bem lá para frente, né? Bem lá para frente. Nem todos chegam, né? Nem todos os grandes santos chegam a passar a noite passiva do Espírito, né? Quem passa pela noite passiva do Espírito é quem entrou nas sétimas moradas. Quem entra nas quartas moradas já pode ser, né? Se a igreja entender por bem, já pode ser canonizado, né? Uma pessoa que entra nas quartas moradas, ela já tem as virtudes heróicas, né? Ela já manifesta, de certa forma, a união com Deus, na qual ela está unida de forma passiva, né? É Deus que age e chama a pessoa para si, né? Então, a pessoa nas quartas moradas, né? Ela está, digamos assim, vivendo já a santidade, né? Porém, antes disso, nós temos uma passagem que é das segundas para as terceiras moradas. Eu vim falando de primeira, segunda, falei um pouco das terceiras moradas, mas não falei dessa passagem, né, que existe das segundas para as terceiras moradas, né? E eu fiz um resumo, né? Nós encontramos a descrição, né? São João da Cruz ele coloca aquilo que é necessário para se passar aquilo que é necessário para se passar pela noite ativa dos sentidos, está escrito no livro 1, né, da Subida do Monte Carmelo, no número 13. Né? São João da Cruz ele vai tratar ele trata os capítulos anteriores, ele vai falando sobre a noite ativa dos sentidos. Né? No livro 2, ele vai tratar sobre a noite ativa do espírito. Né? E na noite ativa dos sentidos, eu montei uma espécie de resumo desse ponto em que São João da Cruz ele vai expor, né? Até o termo que ele utiliza é o seguinte. Ele fala:
o capítulo 13, trata do modo que há de ter a alma para entrar na noite do sentido. Né? Basicamente assim, São João da Cruz ele fala da noite ativa dos sentidos, que coloca a pessoa na predisposição para entrar na noite passiva dos sentidos. Né? A noite passiva dos sentidos, a noite ativa vai acompanhar a pessoa da segunda para a terceira, né? E vai acompanhando, de certa forma, a pessoa nas terceiras moradas. Quando a pessoa está na transição das terceiras para as quartas moradas, as noites passivas, né? A noite passiva dos sentidos, ela vai acontecendo, né? E a noite ativa do espírito, ela acontece também nessa transição de terceiras para as quartas moradas, né? E São João da Cruz, ele trata desses determinados assuntos aqui. Como eu disse, o resumo que eu montei está escrito assim. A pessoa, para entrar, o que significa ativo? Significa que é eu que vou agir para entrar na noite ativa dos sentidos. É aquilo que eu faço. São João da Cruz ele usa o termo fazer noite escura, né? Significa que é a parte que me cabe, aquilo que eu preciso fazer, né? Aquilo que eu tenho que fazer para purificar. Lembrando que segundas moradas diz respeito à via purgativa, via de purificação, né? Então tá aqui. A pessoa que deseja entrar na noite ativa dos sentidos, né? Ela tem que ter desejo contínuo de imitar a Cristo, né? Para que a pessoa entra na noite ativa dos sentidos? Para ir para as terceiras moradas, né? A pessoa, ela, digamos que completa a sua purificação, né? A pessoa age pela sua purificação da via purgativa, para que ela entre nas terceiras moradas. As terceiras moradas, como eu disse no encontro anterior, ela é marcada pela imitação de Jesus Cristo, né? Nós lutamos, nós buscamos as virtudes não mais para fugir do pecado, mas para imitar Jesus Cristo, né? Tem até uma frase, tá aqui logo em seguida, né? Meditar a vida de Cristo para saber imitá-la. A gente medita a vida de Cristo, já começa nas segundas moradas, nessa noite ativa dos sentidos, para vivenciar isto nas terceiras moradas, né? E agir como ele próprio agiria, agir como Jesus agiria, né? Eu dei o exemplo. Nós estamos num trânsito e tá dirigindo e de repente chega uma pessoa, passa com o carro, nos fecha, né? Qual é a nossa ação? O que nós fazemos naquele momento? Cada um sabe aquilo que costuma fazer. Porém, aquele que está desejando entrar na noite ativa dos sentidos, desejando ir para as terceiras moradas, ele deve buscar imitar Jesus. Mas, Fernando, na Bíblia não mostra nenhum momento de Jesus dirigindo um carro. Parte do princípio, né? O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria? Né? Qual seria a ação de Jesus? Né? O que Jesus, humanamente falando, né? O que Jesus faria naquele momento? Nós devemos imitar Jesus. O que significa imitar Jesus? É buscar fazer as coisas do modo mais perfeito possível. O modo mais perfeito possível é o modo que Jesus faria. Quer acertar na vida? Busque fazer o que Jesus faria no seu lugar.
Isso nos faz refletir sobre a nossa vida, né? Nos momentos em que tivemos situações meio constrangedoras em nossa vida, no momento de discussões, no momento de dificuldades, como foi que nós agimos? Nós agimos como Jesus agiria em nosso lugar, ou nós agimos de forma oposta, né? Contrária àquilo que Jesus faria em nosso lugar? Então, essa imitação de Jesus, que ela é vivida de um modo especial, até por uma graça divina, né? Eu costumo dizer, a pessoa, quando entra nas terceiras moradas, ela tem um encantamento pela humanidade de Cristo, né? Ela se encanta por Jesus Cristo. A leitura da Sagrada Escritura para essa pessoa é extremamente gostosa, no sentido de a pessoa sabe quem que ela está buscando nas páginas sagradas. Ela está buscando Jesus. Este Jesus que a pessoa meditou por muito tempo. Este Jesus que essa pessoa experimentou nas verdades de fé que vivenciou na oração. Então, essa pessoa que está vivendo as terceiras moradas, ela vai buscar Jesus na Sagrada Escritura, né? Porque ela já está encantada por ele. E vai querer, para agradá-lo, agir em tudo como ele agiria, né? Então, isso faz parte da noite ativa dos sentidos, porque já é como se fosse uma predisposição para nós vivermos isso na morada seguinte. Aí começa São João da Cruz descrevendo, propriamente dita, a noite ativa dos sentidos. E diz assim: renuncie e prive-se de tudo que lhe for oferecido aos sentidos, que não tenda exclusivamente para a honra e glória de Deus. No caso de não ser possível, basta que a vontade não queira gozar desses atos que lhe vão na alma. Agora começa o choro, né? Essa parte, né, essa meditação de São João da Cruz, ela é extremamente necessária para a nossa vivência espiritual. Porém, nem todos gostam dessa leitura, né? Muita gente, quando começa a ler São João da Cruz, chega nesse momento e para. Eu sei que isso acontece porque isso aconteceu comigo, né? Há muitos anos atrás, quando eu comecei a ler São João da Cruz, quando eu cheguei nessa parte, eu parei, eu falei, não quero saber desse negócio. Não, São João da Cruz é maluco. Falar um negócio desse. Olha só o que ele fala em seguida. Inclinar-se sempre ao mais difícil, ao mais insípido, ao mais desagradável, ao mais trabalhoso, à desolação, ao menos, ao mais baixo e desprezível, a nada querer, a andar buscando o pior das coisas temporais, desejar entrar, por amor de Cristo, na total desnudez, vazio e pobreza de tudo quanto há no mundo. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, não, eu não quero saber desse negócio, não. Eu sei que muita gente, principalmente aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez, né? Eu recomendo aos que estão acompanhando pela primeira vez assistir as lives anteriores, né, que eu falei, eu apresentei toda uma temática, todo o motivo pelo qual isso, que São João da Cruz diz, se torna leve. Por que se torna leve? Porque o que nós estamos buscando é a união com Deus.
o que são as coisas do mundo em relação a Deus. As coisas do mundo não são nada diante daquilo que Deus quer nos dar. As coisas que se apresentam aos nossos sentidos, elas são muito pouco, para não dizer que são nada. Então, quando nós fazemos a troca, quando nós trocamos o mundo por Deus, né? O que nós estamos buscando é viver a via unitiva. O que é a via unitiva? É a via na qual a minha alma está unida com Deus. De uma forma sobrenatural, de uma forma superior a tudo aquilo que nós temos vivido até hoje. É o que é chamada via unitiva. É o que Santa Teresa diz que está lá nas quartas moradas, né? Isso é fácil, né? Santa Teresa d'Ávila diz que quando a pessoa entra nas quartas moradas, ela olha e fala: é muito fácil ser santo, né? No livro, né, o Itinerário Espiritual de Santa Teresa d'Ávila, de Pedro Paulo de Berardino, esse livrinho aqui, tem um momento em que ele cita Santa Teresa d'Ávila, que diz, por exemplo, que a pessoa ela vai progredindo e chega um determinado momento que ela olha para a vida dos santos e ela fala: mas santo tal fez pouco, ele poderia ter feito mais. Olha só, que desaforo. Mas é isso. Por quê? Porque quem faz é Deus. O que cabe a nós é nos predispormos, é nos colocarmos na situação que é característica da nossa vida ativa, né? Da nossa ascese, da vida ascética. Aquilo que eu faço, né? Deus vai fazer tudo o que corresponde a Ele. Deus não deixa faltar. Só que existe uma parte que corresponde a nós. E a parte que corresponde a nós, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Eu lembro de uma pregação que o Padre Léo dizia. Ele falava assim: não adianta rezar pedindo para Deus tirar a tentação. Pode implorar, pode plantar bananeira no espírito. Não adianta. Deus não tira a tentação. Agora, peça força para passar pela tentação. Peça para Deus a graça de você ser forte o suficiente para você lutar e vencer. E poder depois dizer: obrigado, Senhor, porque sem o Senhor eu não conseguiria vencer. Mas existe a ação nossa, a ação que corresponde a nós. É o pedir, é o suplicar a Deus. Falar: Senhor, eu quero viver isso, né? Quando São João da Cruz, agora eu vou fazer uma leitura meio que invertida, para nós podermos nos enxergar nessa situação. Nos enxergar como pessoas que necessitam de passar pela noite ativa dos sentidos. Voltando um pouquinho, São João da Cruz diz, né? Devemos nos inclinar sempre ao mais difícil, porque a gente está toda hora buscando o mais fácil. Devemos buscar o mais insípido, porque toda hora nós estamos buscando o mais gostoso. Desejar o mais desagradável, porque a gente está buscando sempre o que é agradável, só o agradável, só o que é gostoso, só o que é fácil. Ao mais trabalhoso, a gente está buscando sempre vida tranquila, vida suave. A desolação, a gente só está buscando consolação. As consolações do mundo, as consolações das coisas, as consolações de Deus. Fernando, é errado buscar as consolações de Deus? Não.
desde que nós busquemos as consolações de Deus por causa de Deus, para agradá-lo cada vez mais. Buscar as consolações de Deus só para ficar sentindo aquelas consolações e voltarmos para nós mesmos, ai, que coisa gostosa é isso que eu estou sentindo, que bom estar aqui sentindo isso. Não. A consolação é como se fosse Deus nos levantando para nós podermos ir ao encontro dele, para nós termos força diante de períodos de aridez, diante de períodos de dificuldade na oração, dificuldade na vida espiritual. Às vezes Deus concede consolações. Para que essas consolações? Para a gente sentir aquilo e ficar preso naquilo? Não, para nós termos mais forças para buscar mais a Deus, para ir mais na direção dele. É esse o objetivo das consolações, e não viver por elas, né? São João da Cruz, ele é o doutor do tudo e do nada, né? Ele chega a dizer que nós precisamos do desapego até das coisas de Deus. Como assim, Fernando? Que absurdo é esse? É simples. As coisas de Deus não são Deus. As coisas de Deus não são Deus. Eu tenho a graça de ter aqui a Bíblia Sagrada, né? Edição de Jerusalém, foi uma herança da minha sogra, né? Eu amo essa Sagrada Escritura aqui, essa Bíblia, maravilhosa. Isso é coisa de Deus? É coisa de Deus. Eu sou muito agraciado com essa Bíblia aqui. Mas e se eu precisar dar essa Bíblia para alguém? Se tiver alguém que está precisando mais dela do que eu vou ficar apegado a esse livro sagrado? Eu vou ficar apegado, se eu me apegar a esse livro sagrado, mesmo ele sendo coisas de Deus, eu colocarei ele no lugar de Deus. Portanto, o nosso apego, vamos dizer dessa forma, ele tem que ser todo voltado para Deus, né? Porque, querendo ou não, é livro sagrado, é Sagrada Escritura, mas aqui ainda, como livro, ainda é uma criatura, né? É um objeto. Portanto, enquanto ele me ajuda a eu ter uma maior intimidade com Deus, a eu viver um amor mais voltado para Deus, ele está cumprindo perfeitamente seu papel, né? Então, nós devemos viver de uma forma... São João da Cruz, ele apresenta, né, de uma forma negativa. Tem uma pessoa que falou disso, né, de uma forma muito bela. Na tese de doutorado de Karol Wojtyla, né, Karol Joseph Wojtyla, né, São João Paulo II, a tese de doutorado dele foi sobre São João da Cruz, né, doutrina da fé em São João da Cruz. E ele fez a tese de doutorado dele orientado por Reginaldo Garrigou Lagrange, né, que é um grande autor de vida espiritual. Tem um livro maravilhoso dele, As Três Idades da Vida Interior, que é riquíssimo, né? E São João da Cruz e São João Paulo II, ele diz assim, falando sobre a noite escura, com base em São João da Cruz. Ele diz assim: o motivo de usar o termo noite está em que, assim como a noite designa uma privação da luz em que se vê os objetos, assim também aqui o emprega metaforicamente para expressar uma privação da luz psicológica, pela qual os objetos naturais apetecíveis reluzem ao apetite, estimulando-o a desfrutá-lo. Então, os objetos, né, eles se apresentam aos nossos sentidos para que nós possamos
de desfrutar deles, né? E São João da Cruz, né, segundo aqui São João Paulo II, diz que a noite ativa dos sentidos é meio que cortar esta ligação, né? Não cortar no sentido de anular, mas ordenar, né? De forma que os objetos se apresentam para mim para que eu possa desfrutar deles, às vezes, como a coisa mais importante que existe. Diante de um prato extremamente saboroso, né, indo para o sentido do paladar, diante de um prato extremamente saboroso, às vezes a pessoa pode se colocar diante dele como a única coisa que existe. Tem gente que se esquece de Deus. Por isso também a importância de rezar antes das refeições, né? Depois das refeições agradecer, mas não esquecer de rezar. É importantíssimo rezar antes das refeições, né? Eu não lembro qual é o santo, não lembro se é Santo Afonso, que ele rezou antes da refeição, né? Estava num lugar, foi comer, e rezou, fez lá a sua oração antes da refeição. Chegou uma pessoa e perguntou para ele: escuta, por que você reza antes da refeição? E ele respondeu, ele falou: eu rezo antes da refeição para me diferenciar dos animais que não sabem rezar. Né? Os animais, cachorro, gato, come, mas não sabe rezar, então não reza. A gente que sabe rezar, e não somos animais, temos que rezar, temos que agradecer pelo alimento, né? São João Paulo II, ele faz aqui uma citação, né, de São João da Cruz, que diz assim: pode-se chamar noite para a alma a mortificação do apetite, porque privando-se a alma do gosto do apetite por todas as coisas, torna-se como obscura e sem nada. Quando a pessoa está fazendo um jejum, por exemplo, ela está mortificando o sentido do paladar, né? Os nossos sentidos, eles precisam ser, de certa forma, mortificados. Não dar prazer para eles a todo momento. Não oferecer para eles a todo momento os objetos que são apreendidos por eles, né? E ele diz aqui ainda: portanto, de modo natural, São João da Cruz não deixou de antecipar-nos que os objetos apetecíveis se apresentam às potências naturais através dos sentidos, no estado de união da alma com o corpo. Portanto, de modo natural. Porém, ao mesmo tempo, se perguntava se a alma não pode renunciar completamente à percepção das coisas através dos sentidos. Pela resposta dada nesta ocasião, observa-se que a noite são-joanista pertence à área do querer, isto é, da vontade. Então, não adianta, por exemplo, nós sermos privados de alguma coisa que está sendo oferecida aos nossos sentidos e a gente continuar ainda querendo aquilo. Tem que ser um ato da vontade, né? Quando a pessoa faz jejum, por exemplo, é um ato da vontade, lembrando que vontade e desejo são coisas diferentes. Eu posso, por exemplo, no momento de um jejum, desejar o alimento que me é proposto, mas pela vontade eu estou dizendo não àquele alimento. Uma pessoa que vai tomar uma injeção, por exemplo. O desejo é sair daquele lugar. É não tomar aquela injeção. Então, o desejo está sendo contrário à vontade, porque a nossa vontade está buscando a injeção, porque a nossa saúde virá, né? Ou, por exemplo, um remédio amargo, né? Vai oferecer um remédio amargo para você. Aquele remédio,
ele tem um gosto ruim. O seu desejo não quer, né? A paixão que surge daí é a aversão. Eu tenho a aversão àquele remédio, né? Eu não estou desejando ele, é o oposto do desejo. Porém, a minha vontade quer aquele remédio, né? Então são coisas diferentes. No caso da noite ativa dos sentidos, te é oferecido algo aos sentidos e por mais que você precise, né, daquilo, né? Por exemplo, você está num ambiente e tem um determinado alimento extremamente saboroso para você, e é o único alimento para você se alimentar. Você vai fazer jejum para poder mortificar o paladar? Não necessariamente, né? Dependendo das circunstâncias, você pode fazer jejum, ou dependendo das circunstâncias, você pode se alimentar tranquilamente. Porém, a vontade é de que você não apeteça, não como é que a palavra correta? Tá aqui São João da Cruz, ele deixa clara essa palavra. Só um instante. São João da Cruz, ele diz... Aqui. São João da Cruz, ele diz assim... Eu não estou encontrando. Bom, mas é assim, se alguma coisa é oferecida aos sentidos, né, nós devemos não querer gozar daquele sabor que nos é apresentado, né? Então, o que é proposto por São João da Cruz é difícil. Por que é difícil? Porque nós estamos a todo momento vivendo a chamada filáusia. O que é a filáusia? Eu busco o prazer e fujo da dor, né? Quando eu faço isso, quando eu vivo isso de forma consciente, de forma voluntária, dentro das minhas capacidades, das minhas necessidades, né? Quando eu vou vivenciando isso, eu vou me preparando para aquilo que Deus vai oferecer. Deus, quando ele entrar com a noite passiva dos sentidos, a purificação que ele vai fazer já não depende mais da gente. É o próprio Deus que vai fazer esta purificação em nós, né? É só você perceber. Nós estamos a todo momento buscando satisfazer os sentidos, satisfazer os olhos, né? Sempre desejando e buscando olhar para aquilo que é mais prazeroso, né? Buscando sentir os melhores perfumes, né? Buscando sempre sentir as coisas mais gostosas, buscando sempre, por exemplo, no momento, quando está muito calor, buscar sempre o frio, quando está muito frio, buscar sempre o calor, né? Não se conformar com a temperatura que está e ficar reclamando sempre, está muito frio, está muito calor. A todo momento nós estamos vivendo o contrário daquilo que vive uma pessoa que está conformando a sua vontade com a vontade de Deus. E para eu concluir, eu sei que muitas pessoas, principalmente, repito, aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, muitas pessoas estão dizendo o seguinte: mas isso é muito difícil. Isso é pesado demais. E eu gostaria de ler as palavras de nosso Senhor e Salvador, o nosso Mestre, Jesus Cristo. Está em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir,
Se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas o que perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca de sua vida? Renuncie a si mesmo. É o que São João da Cruz está dizendo. São João da Cruz não está falando nenhuma novidade. Isso está no Evangelho. Né? Quem capta isso de forma extraordinária também, quem trabalha isso de forma extraordinária, é São Luís Maria Guignon de Montfort, no livro Carta Circular aos Amigos da Cruz. A recomendação do livro de hoje é essa, né? Carta Circular aos Amigos da Cruz. Leia esse livro, a linguagem de São Luís é belíssima, é encantadora, e depois que ler isto, depois que ler, leia novamente o que São João da Cruz propõe na Noite Ativa dos Sentidos. Vai ver que não é tão pesado, porque o discípulo não é maior do que o seu Senhor, do que o seu mestre. E o bom discípulo é igual ao seu mestre. O que Jesus viveu? Jesus buscou o mais saboroso? Né? Jesus buscou o mais fácil? O mais saboroso? O mais agradável? O mais trabalhoso? Jesus buscou a consolação? Buscou o mais? Buscou querer tudo? Ele buscou... Né? Ele andou buscando o melhor das coisas temporais? Não, é só o oposto. Jesus viveu a cruz. Né? Jesus viveu o sofrimento, o homem das dores, como vai dizer em Isaías 53. Né? Ele sofreu, ele buscou o não, ele viveu um não, desde o dia do seu nascimento. São José, carpinteiro e santo, com certeza fez o melhor enxoval para o menino Jesus. Imagina São José, santo carpinteiro. Imagina o berço belíssimo que ele fez para Jesus. E onde foi que Jesus nasceu? Na manjedoura. Ele nasceu num lugar que cheirava a animais. Um lugar impuro. Ele nasceu lá, ele foi privado. E no alto da cruz ele foi privado até da roupa. Porque a imagem que nós vimos belíssima, né, de Jesus crucificado, ele está com um tecido cobrindo o seu corpo. Mas na cruz ele foi crucificado nu. Né? E São João da Cruz, ele termina dizendo, né, que nós devemos, por meio disso, entrar na total desnudez. Né? Ele diz aqui: nesta desnudez, acha o espírito sua quietação e descanso, pois nada cobiçando, nada o fadiga para cima e nada o oprime para baixo, por estar no centro de sua humanidade. Desculpa, no centro da sua humildade. Porque quando alguma coisa cobiça, nisto mesmo se cansa e atormenta. Amém? Amém, Rodrigo? Há o poema, né? O poema de São João da Cruz, que ele está logo na conclusão dessa parte, ele diz assim:
A irmã Kelly Patrícia, ela canta belíssimamente isso, né? São João da Cruz, ele diz assim: para chegares a saborear tudo, não queiras ter gosto em coisa alguma. Para chegares a possuir tudo, não queiras possuir coisa alguma. Para chegares a ser tudo, não queiras ser coisa alguma. Para chegares a saber tudo, não queiras saber coisa alguma. Para chegares ao que não gostas, hás de ir por onde não gostas. Para chegares ao que não sabes, hás de ir por onde não sabes. Para vires ao que não possuis, hás de ir por onde não possuis. Para chegares ao que não és, hás de ir por onde não és. Modo de não impedir o tudo. Quando reparas em alguma coisa, deixas de arrojar-te ao tudo. Porque para vir de tudo ao tudo, hás de negar-te de todo em tudo. E quando vieres a tudo ter, hás de tê-lo sem nada querer. Porque se queres ter alguma coisa em tudo, não tens puramente em Deus teu tesouro. Amém? Amém, Fernando. Noite escura. E aí já começa a galera fazer as perguntas sobre o que eles entenderam, né? Tem algumas perguntas sobre o entendimento. No entanto, que eles perguntam assim, deixa eu ver se eu entendi. Estamos entrando entre a quinta e a sexta morada, nesse caso desse tema hoje. Não. Na verdade, esse é a passagem das segundas para terceiras moradas, né? Quando se olha, né, quando se enxerga, bom, tem 7 moradas. Nós, né, vamos dizer assim, nós somos bons cristãos, nós falamos, bom, nós não somos nem ruins e nós não somos nem ótimos. Então, nós somos bons. Bons está no meio. Então, de 1 a 7, eu acho que eu estou na 4ª. Não é assim. Não é assim. Vamos pensar o seguinte. Os cristãos meia boca são na primeira morada. Os cristãos ótimos estão nas terceiras. Vamos colocar isso desde o começo. Por quê? Se 10%, vou colocar dessa forma, se 10% da igreja viver as terceiras moradas, muda o mundo. Só as terceiras moradas. Porque quem está nas terceiras moradas, a vida inteira está ordenada, está organizada, né? A pessoa reza bem, a pessoa reconhece todos os seus defeitos, está lutando contra os pecados veniais, até aqueles por fraqueza, né? Até aqueles que não era possível, digamos assim, evitar eles. Então, é uma pessoa que já está num nível muito superior àquilo que nós estamos acostumados, né? Quando Santa Teresa d'Ávila ela fala na linguagem dela sobre as 7 moradas, as pessoas no tempo dela era normal estar nas terceiras moradas. São João da Cruz praticamente fala muito pouquíssimo de primeira ou de segunda morada, porque no tempo deles os bons cristãos ou estavam nas 4ª para cima, ou estavam nas terceiras indo para as 4ª moradas. Nós, os bons cristãos, estamos primeira morada, estamos na segunda morada, alguns estão nas terceiras moradas. É simples, basta a gente ver a dificuldade que algumas pessoas têm de não cometer pecado mortal. Viver cometendo pecado mortal é coisa de quem está nas primeiras moradas, né? Então, e tem uma recomendação também maravilhosa, né? Eu sei que estendi mais da resposta que eu deveria,
Mas é assim, se você acha que você está em uma morada, considere sempre a morada anterior. Se você acha que está na terceira, se considere na segunda. Se você acha que está na quarta, se considere na terceira. Né? É uma forma de humildemente, né, agir de forma mais equilibrada. Nós temos sempre a tendência de sentirmos um pouco mais superiores do que aquilo que nós verdadeiramente estamos. Amém? Amém. Bom, Noite Escura também é um livro, né? Noite Escura também, que é escrito por São João da Cruz, né? Um Sim, pouquinho sim. da Cruz, né? João da Cruz, ele foi escrito no século XVI pelo poeta espanhol e místico cristão São João da Cruz. Tem um tratado por ele, escrito posteriormente, que consiste em um comentário de um poema. E uma noite escura do amor em vivas ansias amadas. Esse é o livro de São João da Cruz, que era espanhol. As curiosidades de São João da Cruz, era espanhol ele, né? Ele era contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila, né? Ele, inclusive, foi quem ajudou Santa Teresa d'Ávila a reformar o Carmelo, né? Então, por um tempo, São João da Cruz aconselhava espiritualmente Santa Teresa d'Ávila, né? Foi um alento para ela também, né? Conversar com São João da Cruz. São João da Cruz novinho, ela um pouco mais madura, né? Mas mesmo assim os dois de grande vivência espiritual. Grande vivência. Para a gente que está acompanhando esses temas, a gente passou a conhecer bacana aqui Santa Teresa d'Ávila. Quem não teve oportunidade de ver as lives anteriores, dá uma puxadinha aí no nosso acervo que vocês vão encontrar um pouco de Santa Teresa d'Ávila. Claro que quando chegar perto mais ou menos perto da data de Santa Teresa d'Ávila, eu vou conversar com o Fernando para ele falar uma live especialmente de Santa Teresa d'Ávila, que vai ser maravilhoso. E que eu esqueci o mês, qual que é o mês de natalidade dela? É outubro, né? Comemorado em outubro. Outubro. Tem muita Tem, água pela frente. tem algumas datas também que comemoram, né? A data da transfiguração de Santa Teresa. Eu não vou lembrar agora de qual, mas tem algumas datas especiais, né? Que de modo especial os carmelitas comemoram, né? Tem muitas datas de Santa Teresa importantíssimas que dá para poder trabalhar legal alguns temas de Santa Teresa. Boa noite, Adilson Costa. Primeira vez, Adilson, está por aqui. Bem-vindo ao canal Dons Bacana. Adilson, lives todos os dias 22 para você acompanhar as Santas Missas por aqui. Fique conosco. Hoje, Teologia Espiritual com o Fernando falou um pouquinho sobre a noite escura. E a dona Elvira fala, né? A noite escura. Só de a gente lembrar a noite que Jesus foi tentado no deserto, esse tema levou ela a refletir sobre essa passagem que se aproxima, né? Sim. Eu costumo meditar, né, quando eu medito os mistérios dolorosos, dentro de uma analogia que eu faço, né, os mistérios dolorosos estão voltados às noites escuras, né? Essas 4 noites que eu falei, né? Mas isso em um determinado momento a gente pode falar sobre isso também, mas os mistérios dolorosos são os mistérios da noite escura, né? Então, na vida de Jesus isso é exposto para nós. Exposto, e vou te falar um negócio. Escuro. Será que a gente aguentaria uma noite escura igual a de Jesus? Então, Será? não. Não aguentaria? A noite escura de Jesus, só Jesus mesmo, né? Mas nós participamos da noite de Jesus. Olha só, né? Quando São Paulo ele diz, né? Eu completo na minha carne aquilo que faltou à cruz de Cristo, né? É uma forma de ele dizer: eu coloco os meus sofrimentos, unindo os meus sofrimentos ao sofrimento de Jesus, né? Quando Jesus está lá suando sangue à noite, né? Jesus sofrendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice,
né? Jesus sofreu. Então, os meus sofrimentos, as minhas noites, eu as vivo pela união com Jesus Cristo, né? Então, este é o fim, este é o meio, né? Esta é a nossa meta de vida espiritual. Espiritual. Na sua opinião, Fernando, agora eu estou perguntando mesmo, tá? Qual que é a maior dificuldade hoje, né, assim que a pessoa tem dentro da igreja, nessa parte espiritual? Tem muita gente, de um modo geral, vamos falar, a maioria das pessoas hoje rezam, Ave Maria, Pai Nosso, Pai Sinal da Cruz, mas parece que está naquele automático, não tem aquela vida de espiritualidade, aquele tempo de você ficar sozinho, aquele tempo de você meditar, né? Como hoje, nesse mundo corrido, internet, meios de comunicação, a pessoa não consegue tirar, às vezes, 10 minutos para rezar, mas às vezes para olhar o celular, a internet, ou fazer algum outro tipo de afazeres. Qual que é esse remédio para chegar e começar a trabalhar esse lado espiritual? Bom, Santa Teresa d'Ávila, ela diz o seguinte, né, até meio dura a frase dela, ela diz assim: não há remédio para quem deixa a oração, né? O que ela quer dizer é o seguinte: a pessoa ela está buscando uma vida de intimidade com Deus, né? Ela está buscando viver com Deus, né? Viver, ser católico, ser cristão. Então, a oração ela é extremamente necessária. Eu sei que em alguns momentos, às vezes, a nossa oração acaba não sendo a oração que nós gostaríamos de fazer naquele dia. Mas nós temos que sempre buscar melhorar a nossa oração. Quando a pessoa deixa a oração, abandona a oração, né? A pessoa fala, não, mas eu não tenho tempo para rezar, eu tenho determinados afazeres. Santa Teresa diz que para este mal não há remédio, né? Então, qual é a devoção, né? A virtude da devoção, que é digamos, aquele prazer em rezar, né? Aquela disposição para rezar. Você não vê a hora de você estar naquele momento para poder rezar. Aquilo é gostoso, aquilo é maravilhoso. Você consegue dedicar tempo para a oração, você consegue tirar tudo o que te atrapalha para você poder rezar. Como é que se alcança isso? Isso se alcança rezando. Então, primeiro a gente reza para a gente poder, ao mesmo tempo, pedir estas graças para Deus e para a gente criar perseverança. Quando a gente já está rezando, já começou uma vida de oração, começa a vir este gosto que não nos tira, né, que faz com que nós estejamos íntimos da vida de oração. Então, antes dessa pergunta, eu ia perguntar quem é que está conseguindo viver uma vida de oração, né? Então, reze. Não deu tempo. 5 minutos. Naquele dia não deu tempo. Reze 5 minutos e peça a Deus, naqueles 5 minutos, a graça de no dia seguinte conseguir dedicar mais. E a pessoa vai vendo que Deus vai agindo, né? Muitas vezes, eu sei, existe dificuldade, eu também passo por muitas dificuldades, né? Minha vida não é fácil para poder dizer, olha, eu tô lá, dedico as minhas várias horas de rezar em oração. É corrido também, né? Porém, Deus atende a este pedido maravilhoso. Quer rezar? Quer ter uma vida de oração? Peça para Deus esta graça. Já comece. Você quer começar a vida de oração? Comece pedindo a Deus a graça de ter uma vida de oração. Deus atende. Quem quiser vai ter uma vida íntima com Deus. E se perseverar, vai chegar nas quartas moradas e vai passar das quartas moradas. Amém? Isso é para todos. Amém. Aos pouquinhos vamos avançando. Aí o pessoal que pergunta a terceira, a quarta, a quinta, a sexta morada, gente, não tenham pressa. Não tenham pressa porque, primeiro,
temos que vivenciar cada morada. Aí depois, aos pouquinhos, vai avançando. E para vocês verem como se aprofundam os temas. O tema de hoje, o tema é Noite Escura. Semana que vem você já sabe mais ou menos o tema que vai ser? Sim. Semana que vem eu vou falar da oração afetiva e talvez eu já fale da oração de simplicidade. Isso. Falando sobre esses 2 graus de oração, digamos assim, a oração de simplicidade já coloca a pessoa às portas das quartas moradas. Só que tem um detalhe, né? Eu sei que tem muita gente esperando para ouvir falar das quartas moradas, né? Eu sei que tem gente ansioso, quer ouvir. Maravilha, vai ouvir, né? Só que tem um pequeno detalhe. Quando se fala das quartas moradas, pelo fato de ser extremamente sobrenatural, no sentido de que é Deus que age, acaba se tornando muito abstrato, né? Muita coisa que se fala até as terceiras moradas, a pessoa consegue entender e enxergar mesmo que não tenha vivido ainda. Agora, quando se entra nas quartas moradas, digamos assim, só vai entender mesmo quem está vivendo, né? Então, é maravilhoso o que se fala sobre as quartas moradas. Santa Teresa é mestra nisso, né? Ela realmente ensina maravilhosamente bem sobre as quartas moradas e daí por diante. Agora, os outros autores de vida espiritual, quando tratam das quartas moradas em diante, sempre tem muita coisa abstrata. Quando se fala, por exemplo, de contemplação, vai se falar do senso ilativo, vai se falar da aridez contemplativa, né? Então, são coisas bem difíceis e já vai exigir de quem está ouvindo também um esforço, né? Exigir um esforço para conseguir colher os frutos daquilo que vai ser falado, né? Para que também possa viver bem as quartas moradas. É esse o objetivo, né? Quem vive nas quartas moradas muda o mundo. De um modo especial, muda o mundo em que vive. É muito difícil uma pessoa de quartas moradas ela passar despercebida, né? Por mais quieta que a pessoa de quartas moradas esteja, ainda a presença dela no ambiente é perceptível, porque a pessoa unida a Deus. Então, as pessoas que estão à volta percebem a presença de Deus nela. Então, é algo grandiosíssimo. E nós precisamos buscar esta graça, né? O mundo está do jeito que está, né? Se tivermos mais santos, o mundo muda para melhor, né? E isso, talvez, quem está me ouvindo possa ser esses que vão mudar o mundo, né? Então, vamos buscar juntos essa graça, né? Amém? Amém. Bom, Fernando, muito obrigado pela participação, por mais uma formação maravilhosa sobre teologia espiritual. Para quem está acompanhando, a Dilson, a Ângela, o Rogério, e os demais que estão acompanhando, muito obrigado por acompanhar. Semana que vem o Fernando estará de volta na quinta-feira. Vai ser bacana, gente. Vai ser bacana a próxima semana. E aproveitem, gente, ó. Eu ando assistindo algumas lives por aqui. Eu não vejo lives com conteúdos assim, tá? Não, que nem o professor falou, não é puxar a sardinha pra gente, não. Vai ter bastante conteúdo legal. Amanhã, às 22 horas, tem Martinelli Queiroz com uma pregação maravilhosa, também imperdível às 22 horas. No sábado, teremos, se eu não me engano, 2 lives, mas tem o Sim que eu dei às 22 horas de Sandra Mara. No domingo, por enquanto, Santa Missa, confirmado para vocês, 3 Santas Missas aqui, transmissão ao vivo. Na segunda, o Alan volta com o tema Maria Mãe de Deus. Na terça, encerraremos o seminário de vida, o último tema. Na quarta, o Diácono Flauzino. E aí, na quinta, o Fernando estará conosco de volta. Lembrando que na segunda-feira, na segunda-feira tem um negócio aí,
para falar para todo mundo, para deixar todo mundo já meio ligado. Fique ligado. Canal do 11 Página, canal Secanja, na próxima segunda. Está tudo encaminhando para uma transmissão do grupo de oração em conjunto aqui no canal Dons na próxima segunda-feira, às 19h30. Há algumas confirmações, mas confirmações que já começaram a ser resolvidas. O diácono Edson estará já viabilizando esse encontro com o Fernando, já de antemão, como pregador nesta noite de segunda-feira. Mas vai ter o grupo de oração na pandemia. Não, gente, vai ter, mas é tudo online. Olha só, vai ser tudo online, vai começar às 7h30, vai ter o diácono, o Fernando vai estar por aqui, bem provável, o professor José Paulo, estaremos aqui na segunda-feira, às 19h30. Vai ser diferente. Nesse formato é diferente, mas vai ter. Então, mais detalhes na live de amanhã, né, Fernando? É isso aí. Vai ser diferente. Escute o que eu estou te falando. Ó, grupo de oração online, rapaz, vai ser diferente, pode ter certeza. Vai ser diferente, mas estaremos por aqui. Serão, na segunda-feira, tudo dando certo aí, 4 horas de transmissão. Rapaz, ao vivo, mas estamos aqui para isso aí. Gente, se cuidem, Fernando. Deus abençoe. E o livro do dia, Fernando? Acabaram de perguntando, vai falar do livro do dia? Pessoal, o livro do dia é aquele que eu citei, né? A Carta Circular aos Amigos da Cruz, de São Luís Maria Guion de Montfort. Né? Ele encontra também na internet, está disponível na internet. Né? Então, excelente livro, ajuda muito nesse processo de noite escura e nos faz entender que é extremamente maravilhoso, né? E quando se fala assim da noite escura, sempre tem, como eu disse, né, minha própria experiência, eu não quero saber desse negócio. Mas a segunda vez que eu li, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, gente. Sério mesmo, eu amei esse conteúdo, né? Então, porque eu fui mudando também com o tempo, né? E a leitura desse livro de São Luís Maria Guion de Montfort ajuda muito a gente a compreender o nosso papel. Amém? Amém, gente. Obrigado. Quem está no nosso canal no YouTube, amanhã já estará disponível também a Teologia Espiritual lá no YouTube para vocês acompanharem, e claro, no canal Dons para vocês verem também. Boa noite. Dons é Deus que nos conduz. Tchau, tchau.